O rastreador libera partículas chamadas pósitrons. Quando uma delas colide com um elétron, os dois são aniquilados. O resultado são dois raios gama que se deslocam em direções opostas. Detectores especiais capturam essa radiação e, graças ao efeito fotoelétrico, a transformam em sinais elétricos que o computador usa para gerar imagens. Seu primeiro estudo, de 1905, nos deu o efeito fotoelétrico. Ele trouxe a física quântica para o primeiro plano. Uma teoria acabaria recriando o mundo moderno. Não é à toa que, olhando para trás, nós o chamamos de seu estudo mais revolucionário. 16 anos após sua publicação, o resto do mundo finalmente o entendeu e ele ganhou o Prêmio Nobel. Embora tenha ganhado o Prêmio Nobel por seu estudo da natureza quântica da luz, não é por isso que a maioria de nós o conhece. É pela relatividade e a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado. Essa foi uma das chaves para liberar a energia do átomo. Então, seja isso certo ou errado, fale em Einstein e as pessoas pensarão na ameaça e na promessa de uma era nuclear. Mas graças ao estudo de Einstein sobre a natureza da luz, a energia nuclear não é a única fonte de energia ligada ao seu nome. Há também a energia, não da partição de átomos, mas diretamente da luz do Sol. Antes de o efeito fotoelétrico poder cumprir com a velha promessa de uma energia elétrica nuclear econômica e limpa, ela terá que ser mais eficiente, menos cara e capaz de operar sob condições nem sempre ideais. Isso pode acontecer mais cedo do que se possa imaginar. O maior captador de raios fotovoltaicos de hoje não se encontra sob o céu, em desertos escaldantes, mas aqui, nos arredores de Berlim, na Alemanha. Os críticos dizem que isso é uma cortina de fumaça política, que as células fotovoltaicas jamais desempenharão um grande papel no atendimento das nossas necessidades de energia. Mas com apenas uma fração do investimento feito em energia nuclear, novos desenvolvimentos em química e física quântica estão à beira de nos dar células solares mais baratas, mais duráveis e mais poderosas do que nunca. Parece irônico que, embora Einstein esteja quase sempre ligado à energia nuclear, é o seu primeiro estudo que contém o segredo de transformar a luz em combustível. E se ele pode fazer isso tudo, que outras maravilhas poderá guardar? Crescimento urbano descontrolado, uma grande fonte de poluição. Outra crise de energia, a ameaça da mudança do clima. O primeiro estudo de Einstein, de 1905, também tem a solução para estes problemas? Você deve tê-los visto no noticiário. Rentes ao chão, esguios, curvas de ficção científica. Há décadas estamos aperfeiçoando carros movidos à luz solar. Isso não é a solução para a crise de combustíveis, ainda. E por que parar aqui? Com quase 100 metros da ponta de uma asa a outra, este é o Hélios, da NASA, o avião movido a energia solar. Ele voa mais lento do que você anda numa bicicleta em terra, mas não foi construído para ser veloz. Em seu voo inaugural, em agosto de 2001, a luz do sol o manteve no ar por 17 horas e o levou a uma altitude bem maior do que 3 vezes a altura do Monte Everest. Impulsionado pelo Sol, o Hélios não precisa aterrissar para reabastecer. Ele foi projetado como um primeiro passo em direção aos satélites de baixa altitude, que têm o objetivo de estudar a atmosfera ou servir como plataformas de telecomunicações. Ou talvez como uma valiosa nova adição ao arsenal militar. Energia do Sol. Se Einstein não tivesse nos dado mais nada, ele já estaria entre os grandes. Mas isso era só o começo. Em 1905, o ano de sua maior criatividade,
Einstein estava trabalhando como analista de patentes. Isso parecia encaixar de certa forma. Afinal, ele tinha grande interesse em coisas práticas. Além de ser um teórico brilhante, Einstein era um inventor prolífico. Através dos anos, ele trabalharia num grande número de invenções, de um novo tipo de refrigerador até um giroscópio e até uma câmera. Nenhum desses projetos teve muito impacto. E embora essas invenções práticas não tenham impressionado, talvez até o próprio Einstein ficasse surpreso de que seus interesses muito teóricos estão mudando o mundo de várias maneiras. Quem poderia imaginar que o segundo estudo de 1905 de Einstein iria dar a chave para resolver um crime? Um problema de pura física que, um século depois, poderia dar luzes para a identificação de um assassino. Este estudo sobre o movimento aleatório de átomos acabaria tendo implicações forenses e muito mais. Mas primeiro ele teria que formular a ortodoxia científica na cabeça de novo. É difícil acreditar, mas há 100 anos, em 1905, não era aceito por todos que a matéria era feita de átomos. É claro que a ideia é muito antiga, ela remonta pelo menos aos gregos. Mas entre os físicos, a ideia de que a matéria vinha em partículas chamadas átomos era considerada radical. E é interessante porque ela era rejeitada. Era porque pensavam que os átomos seriam inobserváveis. Então disseram, em princípio, se a matéria é feita de átomos ou não, é irrelevante para a ciência, já que isso é inobservável. Então Einstein percebeu que os átomos, de fato, vinham sendo observados há mais de um século. Mas quase ninguém sabia disso ainda. Em 1801, Robert Brown, da Escócia, viajou para a Austrália como naturalista em um navio. Ele deu muitas contribuições importantes à biologia e então causou um problema sério. Olhando ao microscópio, observou que, às vezes, o pólen flutuando na água se movia sem motivo aparente. Depois, notou que todos os tipos de partículas inanimadas faziam a mesma coisa. Alguns cientistas explicaram esse movimento aleatório como resultado de forças elétricas. Outros pensaram que era causado por calor ou evaporação, ou convecção, ou mesmo luz. Einstein percebeu que o que Brown tinha visto era a prova de que átomos e moléculas existiam. Esse chamado movimento browniano foi o resultado de o pólen ser deslocado por impactos com moléculas pequenas demais para serem vistas, mesmo ao microscópio. Então, de novo, Einstein esclarece toda a confusão. Ele não se deixa levar pela crença geral de que alguma coisa é impossível e apenas acha um meio simples de fazê-la.